Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindo de novo aqui a mais um podcast. Hoje eu trago a Alessandra. A Alessandra, pode falar um pouco sobre você? Ok, obrigada pelo convite, Que é tá? isso? Vamos aí ajudar no desenvolvimento aí do seu projeto. Meu nome é Alessandra Antunes e sou corretora de seguros, já no mercado aí já há um pouquinho mais de 20 anos. Que legal. E aqui, como sempre, trazendo sempre novos conhecimentos, novas áreas aqui para a gente ver como faz essa integração tecnológica. Se vale a pena, se não vale, como a gente pode melhorar o nosso dia a dia, né? Uhum. Então, o porquê dessa conversa? Aqui é a introdução que eu vou vir a fazer. É que o bom dessas conversas que eu vou trazendo profissionais diferentes aqui para o podcast é justamente ver como a gente pode fazer integrações tecnológicas em diversas áreas diferentes. Porque hoje em dia existe o desenvolvedor que ele sabe desenvolver. E também tem a pessoa que está no cargo dela, profissional, onde pode ser, por exemplo, a Alessandra, que é corretora de seguros, ela entende sobre corretagem de seguros, ela não entende sobre tecnologia. Mas independente da área que está, existe a tecnologia que você vai ter que usar, e quem faz essa tecnologia, como ele desenvolve para essa pessoa? Muitas vezes existem desenvolvedores que ficam no achismo, tipo, eu acho que esse profissional vai se dar bem com essa tecnologia, mas como ele tem certeza, como ele tem a experiência, a vivência dessa pessoa? Então, esse é o motivo dessa conversa, para a gente trocar ideias, trocar conhecimento e experiências para poder ver como a gente pode fazer essa integração. Uhum. E como hoje em dia está no Trend Topics, logo depois da pandemia que aconteceu e tudo entrou muito mais forte a tecnologia, então desde que o Facebook trocou o nome do Facebook para Meta, as pessoas vêm falando de metaverso, vêm falando de realidade virtual, realidade aumentada, vêm falando de Uhum. novas tecnologias. Então acaba sendo uma oportunidade muito grande para ambos os profissionais trocarem essa ideia de conhecimento, até para poder ver como que pode engajar da melhor forma possível. Uhum. E com isso em mente, essa visão geral do nosso assunto, eu vou passar a palavra para a Alessandra para ela falar um pouco sobre a carreira dela, um pouco sobre o dia a dia dela. Uhum. Pode mandar bala, Alessandra. Então, Caio, eu sempre há bons anos, nos primeiros anos que eu comecei na corretagem, eu trabalhava, era mais focada no ramo de automóvel, empresarial, né, que nós chamamos de risco, tanto residencial como empresarial e automóvel. Então, esse era o meu foco. Então, você vê, porque a corretagem, ela te dá uma gama, né, espaços, direções, que cada corretor ele mesmo se identifica com aquele produto que ele gosta de trabalhar. Então, durante muitos anos, o meu foco mesmo sempre foi o automóvel. Porque é um ramo fácil para todos os corretores, né? Uhum. Porque a demanda é grande, né? A, a procura também, então isso é mais fácil. Eu não tenho que convencer uma pessoa a ter um seguro de auto, né? Uhum. Porque ele automaticamente tem aquela preocupação com o bem material, que ele sabe que durante boa parte da vida dele é um patrimônio que ele está juntando, então ele quer preservar no decorrer do tempo, né? Então é mais fácil. Por isso que eu acho que a maioria dos corretores trabalham nesse ramo. Por outro lado, faz nem tanto tempo assim como o auto, né? Mas eu venho trabalhando com planejamento financeiro, que ele engloba mais a parte específica de seguro de vida, né? Ele é seguro pessoais e planejamento para o futuro. Então, eu digo hoje, mas você é especialista em qual área? Porque normalmente o profissional ele se especializa em uma área. Então, assim, eu tenho um know-how do automóvel, né? Do seguro do automóvel, empresarial e residencial. Mas já há uns 2, 3 anos eu já venho me preparando também para qualificar e ficar especialista também no planejamento financeiro, onde engloba aí o patrimonial, é a pessoa preservar no caso de imprevistos, é se preparar para o futuro. Então hoje eu tenho esses dois segmentos que eu atuo. E esse segmento até dessa parte de planejamento financeiro é bem interessante para alguns temas que a gente vai abordar um pouco mais para Ah, frente. legal. Porque pode ter. Vai ser mais ou menos uma mistura, um pouco da mistura
de um pouco da parte, pode até englobar um pouco da parte do financeiro barra seguros, assim, Uhum, como vai assegurar uma parte financeira uhum. de acordo com umas tecnologias que vem vindo por aí, Bem, que tem um paradigma bem diferente atualmente. A tecnologia, o Caio, ela já veio já em encontro à nossa atividade já há um bom tempo, né? Até porque se você pegar os corretores mais antigos, para você fazer um orçamento, era tudo na calculadora. Então, se Nossa. você pegar hoje os aplicativos, se você acessar aí com alguma página, você já tem uma cotação em menos de 2 minutos. Então, assim, fora a evolução. Então, a tecnologia já veio de encontro com a nossa profissão e ajudando muito. E você costuma usar geralmente um aplicativo que intermedia ou Intermedia, né? intermedia todas essas plataformas de corretagem. Então, por exemplo, se você quer uma corretagem de seguro de auto, aí você vai lá e você já tem, tipo, todas as empresas que você precisa Sim, já na tem. hora. Isso aí nós chama-se multicálculo, né? Ah, A que gente legal. preenche as perguntas, né? Vai respondendo e automaticamente, em questão de menos de 1 minuto, você já tem as opções Mas ainda ali. assim tem que responder as perguntas. Não tem nada que Sim. você simplesmente dá um clique, Não, falar, esse é o carro. não, porque o seguro ele é precificado em determinado por modelo do veículo, pelo Ah, perfil tá. do cliente, se ele é solteiro, se ele é casado, isso influencia, né? Se aquele veículo ele é muito visado. Por exemplo, hoje a gente joga a placa do veículo, o sistema já traz o modelo. Sim, Dependendo se é um veículo segurado, a seguradora já sabe se é um carro sinistrado, se é um carro que já foi roubado, se é um carro só que pela já foi placa. indenizado, só pela placa, que aí ele já traz, na hora que a gente vai fazer a transmissão, já sai o histórico, ou às vezes já nem cota. Então, Uhum. assim, hoje, igual fala a tecnologia, veio facilitar muito, que até perda de tempo também. Às vezes a pessoa pede uma cotação de um carro sem saber que às vezes é um carro de leilão, que tem as suas certas restrições. Aí você já até economiza o seu tempo ali e já fala para o cliente, infelizmente não vai dar. Ah, que interessante isso. Aí, Uhum. aí pela placa, apesar dele pegar todas as informações, mas ele não pega diretamente do cliente. Tipo, a idade do cliente, se ele é solteiro ou se não é. Você tem que digitar alguns programas, né? Digamos assim. E se Uhum. você jogar o CPF, ele traz. Se você joga o CPF, vem o nome e vem a data de nascimento. Aham. Agora, o dia, tipo assim, se ele é casado, se ele é solteiro, a profissão dele, isso o sistema já não carrega. Nossa, e poderia até Mas, carregar, porque tem ah, várias integrações com sistemas de governo para é. poder captar essas coisas de. Mas eu não sei até que ponto ainda é permitido, né, o acesso para É, tem terceiros, razão, porque né? tem o LGPD. Tem, é. Então é assim, você põe o CPF, já vem o histórico da pessoa ali, quem que tá visualizando isso? Exato. Então, Qualquer pessoa poderia estar ali. imagina, eu jogo meu CPF, você já vai saber se eu tenho filho, se eu já tenho, já onde eu moro, embora tenha sistema, né? É, existe sempre uma empresinha aí que, principalmente as empresas de redes sociais, que conseguem pegar todas essas coisas, apesar de ser meio Mas a gente mesmo suspeito. se expõe. Entra Sim. no meu Face, você sabe, você vai ver a minha rotina, você vai ver a minha rede de contatos. Então Aham. a gente mesmo se expõe a essa situação. Ah, às vezes eu vou visitar um cliente, sabe o que que eu faço? Eu vou nas redes dele. Sim, com Vou ver, certeza. né? Porque assim, você não conhece a pessoa. Você vai chegar lá só para, vou falar de um produto. Não, eu estudo o cliente primeiro. Embora muitos que chegam até mim são por indicações, né? Aham. Mas assim, você precisa, ainda mais agora trabalhando com planejamento financeiro, eu preciso de saber, né, quantos filhos, qual a renda dele. E outras, são perguntas até muitas vezes evasivas, porque eu vou chegar, Caio, quanto você ganha por mês? É. Você tá entendendo? Eu vou falar isso para uma pessoa desconhecida? E por incrível que pareça, muitos Uhum. lugares fazem esse tipo de pergunta e é sempre desconfortável ficar Eu entendo, respondendo. é muito tanto é que eu falo pro meu cliente, pessoal, olha, eu vou fazer, se você me falar a verdade, vai ser uma consultoria personalizada, vai ser para Aham. você. Mas se você que só quer ter uma referência, então assim, eu não vou saber se você está falando a verdade ou não. Porque assim, até que a pessoa deposite uma confiança em passar informações da vida dele para terceiros, aí são Sim. outros 500, E né? hoje em dia sempre é difícil confiar. É Mas complicado. eu diria para não confiar, porque se É. às vezes você pega pessoas aí que você menos, né, imagina, você vai ver a pessoa, acontece alguma coisa, e você, gente, mas essa pessoa fez isso, Sim, sim. né? É, Então, tem muita gama de aplicação aí mesmo. aham.
Aí agora vamos engatilhar para suas principais dificuldades e obstáculos. Apesar de a gente ter entrado um pouquinho nisso, porque Uhum, querendo ou não, não deixa de ser uma dificuldade e obstáculos quando uhum. você lida com dados sensíveis das pessoas, né? Quando É, elas vão até você aham. e você tem que perguntar algumas coisas desconfortáveis. Mas além disso, tem algumas dificuldades mais marcantes, assim, alguns obstáculos que você teve que passar durante a carreira? As dificuldades, eu não diria, porque assim, são tudo pausadamente, são tudo assim, vão bem no seu tempo devido. Então, eu lembro quando começou, por exemplo, nuvem. Não sabia o que que era nuvem e jogar as minhas informações toda lá. Eu fui meio reticente nesse assunto, porque assim, a tecnologia, ela vem de uma maneira tão rápida, né? Então, assim, eu Uhum. não senti dificuldade. Mas assim, são questões que a gente tem que se adaptar. Eu lembro na época do WhatsApp, meus clientes falavam assim para mim: ah, manda pelo WhatsApp. Eu pensei, mas eu não tenho WhatsApp. Quer dizer, os meus clientes, né? De alguns clientes, eles já tinham um aplicativo que eu mal conhecia, nem Aham. tinha ainda no meu celular. Aí depois que você vê a praticidade, gente, por que que já não inventaram isso antes? Né? Porque a Sim. gente, eu não sei, é que você é novinho, né? Mas a gente ainda era da época do fax, né? Que demorava Eu ainda aquela... peguei essa época, até Ah, no momento que era celular mais tijolinho, que tinha aqueles então. Nokia lá que jogava Ah, Snake. isso mesmo. Não era o smartphone ainda na É, época, aí não tinha né? nem Aham, GPS. É tipo, aham. começou a existir aqueles GPS quadrado de carro que nunca atualizava direito o Que mapa. hoje tá tudo aí na gaveta, né? Eu na minha casa tem dois daquele. É, então, que Aham. nem serve mais pra É nada, porque ninguém nada. atualiza. Não, é verdade, porque ninguém usa também, praticamente. Você pega o seu celular de onde você tá, muito mais prático. Isso é interessante, porque você acabou de relatar uma mudança tecnológica, Uhum. que acabou sendo até complicado de se adaptar no começo, mas aí depois você foi engatilhando, depois foi pegando jeito, né? Mas eu acho, no geral, Caio, você recentemente eu precisei que você fizesse uma vistoria no seu carro. Aham. E você lida com tecnologia e você viu que, por mais que a gente está sendo bombardeados com tecnologia, você viu que não é 100%, né? Sim, ainda Em- existe aquele problema de conexão, a imagem fica é, lá para aham, sempre tentando carregar e é. nunca carrega. Então, chegou a tecnologia para facilitar, para uns para dificultar. Por quê? Porque você ainda é jovem e a pessoa vai pedir para uma pessoa de idade fazer uma vistoria É, dessa. então, O que que é completamente complica complicado. E se dá um é. problema de carregar a imagem para sempre, É. ferrou, Não, porque ainda não sabe você. nem mais o que fazer. Não, você ainda foi paciente, que eu falei assim, Kai, tenta em um outro momento, porque às vezes pode ser o problema do aplicativo, pode ser Aham. conexão mesmo que tá fraca. Então, vai ter esses episódios, mas melhora. Sabe por quê, Kai? Anos atrás, para se fazer uma vistoria, às vezes a gente amarrava o cliente o dia todo na casa, porque não poderia marcar horário. É, Tipo assim, ó, Caio, eu vou marcar uma vistoria pro seu carro e a pessoa vai dia tal. Só que assim, esse dia tal, o carro teria que ficar à disposição do vistoriador, sim. né? Aí depois vem os postos fixos para a pessoa levar até onde faz a vistoria Aham. presencial. Mas é um deslocamento, você vai perder tempo, né? Então, não, Sim. tecnologia você tá na tua casa, né? E já Já resolve. resolve. O bom na verdade, o sistema foi bom, porque depois que Uhum. funcionou, foi tudo de uma vez. Uhum. Mas muitas vezes, agora pro meu lado, eu vejo que tem muitas empresas que não investem, não aplicam a grana necessária para poder fazer uma plataforma que Uhum. não acontece esses problemas, que não vai ficar carregando para sempre, Uhum. porque depende de cada cliente que fala, putz, eu posso aportar essa grana, você tem esse budget, essa quantia que você pode usar para esse projeto. Uhum. Então faça essa quantia durar e Uhum. me prove que você precisa de mais, se você precisar. Aí Uhum. depende de quem está do lado do desenvolvedor lá, de quem É. está vendendo esse projeto para poder vender. Então, por exemplo, se ele pega um servidor que aguente essa demanda, Uhum. não aconteceria isso. Mas se ele pega um servidor mais ou menos, porque fala, não vai ter tanta demanda assim, quando tem um pouquinho de demanda a mais, acontece isso. É. É, Aí isso pode gerar um desconforto pode, também. pode. Mas é assim, Caio, pode ter ocorrido, pode ser N motivos por Sim, fato de não estar carregando naquele momento. Pode ser N motivo. Mas sim, mas tá dando certo. sim.
né? Com Então, certeza foi assim, bem mais prático. foi, tá dando certo. A maior dificuldade, talvez, nesse processo é fazer com que as pessoas com mais idade que não Se tenha adapte essa. melhor, na verdade. Eu acho que até é um tema muito bom de se abordar, que é pouco Uhum, falado. Como implementar tecnologias para pessoas de mais idade. Então, uhum, por exemplo, imagina se a gente tenta pegar já o que já existe, uhum, deixar ela um pouco mais redonda uhum. e planejar alguma coisa de inovação para pessoas mais velhas que não conseguem se adaptar a Mais isso. simplificado, né? Mais Embora seja simplificada. simples, né? Você viu que ele, a preocupação maior é você onde conste a placa, porque a maioria das fotos que voltam quando o cliente manda é que ele não tem, não se liga, ele Ou manda até a foto habilidade do carro. motora, É, que, também, que, que não dá também. direito, ou vai que pega Aham. alguém que tem Parkinson. Aí já Não, e eu era. também, por exemplo, documento do carro, ir lá na galeria e buscar essa foto para poder colocar ali. Ah, o documento do Então, carro eu achei ruim porque não deu pra é, buscar na galeria, acredita? Eu tive que tirar foto que do estranho. documento. Aliás, o do carro eu pude buscar na galeria, mas Aham. a carteira de motorista não. A carteira de motorista só abria a câmera. Lá no aplicativo só tinha a opção da câmera, de buscar não, é Não, isso? só tinha a opção da Então se câmera. você não tem ele impresso, porque hoje é tudo digital. Ó, é uma observação pra gente colocar. Por quê? Então. Porque hoje tudo digital. Só CNH hoje Eu é tava digital digital. lá. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que Aham, mandar pro celular da minha mãe, que tava sem a carteira de motorista, e aham. tirar foto da minha carteira de Tá motorista vendo? pela É tela do celular algo que a dela. gente pode replicar para a seguradora e falar. Porque às Aham. vezes, e a tendência é não ter mais documento. Até hoje se fala muito em sustentabilidade, então quanto menos você imprimir, melhor. Ou até quanto menos Aham. documento você tiver pra pôr na máquina de lavar roupa, porque Porque aconteceu isso. acontece, né? Acontece mesmo. Nossa, o bom que era bem resistente, porque não destruiu, mesmo na lavagem e secagem, não destruiu Ela na é carteira de meio motorista. plasticadinha, Ela é né? meio Aham, plastificada. é isso mesmo. Mas isso é interessante, porque quando você desenvolve o aplicativo, até pode parecer um pouco mais de preconceito, mas é mais o que dizem assim. Ah, se você faz um aplicativo, faz uma interface, dá para sua mãe usar. Se ela conseguir usar sem você precisar falar absolutamente nada para ela, quer dizer que tá bom. Ah, mas aí fica muito simples e às vezes você deixa de colocar ali funções importantes para que o seu Eu, aplicativo faça sentido. Eu acho que dá pra pôr tudo e deixar usável. Eu acho que tudo. É, Eu acho que. aham, Ou dá até pra fazer versões diferentes. Por exemplo, se você pega aplicativos de criptomoeda, de blockchain, uhum, criptomoeda. Quando você vai lá, tem uma empresa que eu não vou citar o nome, porque, uhum, por N motivos, mas quando você vai lá, você consegue apertar modo simplificado e modo avançado. Então, no hum, modo simplificado, com menos botões, ele resolve mais coisas para você, mais coisas que fazem sentido. No modo avançado, você ah. tem que pressionar mais botões para poder resolver essas coisas que você Não, queria. mas não é. Por que que já não deixa mais simplificado já que o resultado é o mesmo? Então, porque tem gente que pode ter um pouco mais de conhecimento e quer fazer alguns ajustes Ah, mais tá. Ah, meticulosos. tá, entendi. Então, um pouco diferente. Então, o simplificado faz o que a média faria Uhum, e o avançado faz para estratégias específicas. entendi. Então, por exemplo, eu nunca usei o modo avançado. É Eu porque já só usei o resolve, né? simplificado Aham. porque, para mim, eu não entendo tão bem a ponto Nossa, é de bem avançado mesmo. aplicar uma grana e Aham. eu fazer os Ah, trâmites tá. lá que precisa. Entendi. Não, então, é aquilo, né? Se tá lá é porque está funcionando. Também Aham. tem essa lógica, né? Aí o bom é que conforme vai evoluindo, então, pelo que eu vi, o empecilho maior é a pessoa se adaptar ao que vai entrando Uhum. e para as pessoas de mais idade também. Tanto é que até a parte de seguradora, geralmente é pessoas de mais idade mesmo que vão contratar seu serviço, né? Porque geralmente é quem já conquistou a vida, assim, Uhum. digamos assim, né? É Uhum. quem já tem a estabilidade financeira, é quem Uhum. já tem um patamar mais elevado de cargo. Uhum. Então, querendo ou não, você acaba atendendo pessoas mais idade. Então, se Uhum. fizesse um aplicativo, alguma tecnologia com foco nessas pessoas de mais idade, talvez seria mais útil para você do Uhum. que algo que só jovem consegue mexer, por exemplo, né? Mas vamos, tipo assim, eu tenho minha amiga, por exemplo, até amiga em comum,
Ela me brigou comigo porque eu mandei o link pra ela. Eu não sei fazer isso. E assim, não é nem tão idade assim. Então você vê que tem pessoas que já têm fobia de Aham. mexer em celular. Fala assim, qualquer. Quando se fala em tecnologia, a pessoa já tem aquela fobia. Ah, não vou fazer, não sei fazer. Igual eu tô falando pra você. Eu Sim. era meio reticente quando começou a nuvem, por exemplo. Hoje, gente, onde eu tô, eu trabalho. Porque tá tudo lá na nuvem, né? Eu, por exemplo, trabalho Aham. só de home office, né? Então assim, é porque você precisa de toda uma estrutura, né, por trás. É, Eu não. Eu com poucas ferramentas hoje preciso do quê? De uma internet é, boa. no caso do meu tipo de perfil como profissional, eu Uhum, poderia só ter um computador, pra mim já seria o suficiente. Mas uhum, como eu gosto de explorar aqui, como o público uhum. aqui tá vendo, tem impressora 3D, É, tem tem todos os carrinho equipamentos. autônomo, tem computador pra tudo quanto é lado, tem ferramenta, mexo tanto com Uhum, hardware, software. é, Então acaba sendo um lab aqui pra mim, é uma coisa que eu uhum, gosto de fazer. uhum. Infelizmente é mais difícil de eu portar tudo que eu preciso, mas se eu tenho um trabalho específico, eu só pego uma demanda específica, só pego aquilo que precisa da demanda e levo comigo. É, uhum. E o que você mais gosta da sua carreira? Eu gosto de conversar, Caio. Eu gosto de falar com Uhum. pessoas. Acho que você já percebeu isso, né? Então, assim, Uhum. eu gosto de conversar. Falar em público, essas coisas, não é comigo. Uhum. Gosto muito de interagir com a pessoa, eu gosto de conversar com a pessoa, eu gosto de ajudar as pessoas, o que é diferente. Eu não vou chegar lá e simplesmente vender. Né? Ainda Uhum. mais agora, trabalhando mais nessa parte de consultoria, que eu estou amando, porque assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Uso muito hoje a internet, porque hoje nós temos plataformas aí onde a gente pode se comunicar virtualmente, tá? Então, Uhum. assim, eu não tenho mais aquela perda de tempo de ir até o local. Tinha época, Caio, que a gente tinha duas funções, tipo assim, quando você, tudo bem, quando você tinha escritório, a pessoa já tinha aquele hábito de ir até seu escritório. Mas hoje, a praticidade, questões econômicas, né? Então, para nossa atividade, tem os escritórios e outros corretores que trabalham como hoje, há uns 3, 4 anos, antes da pandemia, a minha corretora já era uma corretora digital, Uhum. né? Então, eu já estava trazendo para esse campo. Por quê? Porque já tinha uma carteira de clientes, né? E eu sempre gostei de trabalhar sozinha. Eu entendo também pessoas, estruturas grandes, corretoras, cada um lida com aquilo que se adapta melhor, né? Então, ainda não tive esse deslumbre, ai, vou montar uma mega corretora, vou ter tantos funcionários, né? Uhum. E sabe o que que me faz até hoje? Porque os clientes querem falar comigo. Então, Uhum. assim, eu tenho certeza que um dia que eu colocar, terceirizar o meu serviço para outra, uma funcionária fazer, eu vou conquistar novos clientes Mas e pode perder os outros mais antigos. vou perder aqueles que a Alessandra agora ficou rica e não vai me atender mais. Você vai ouvir isso. Então, tipo assim, até que ponto eu queira investir ou terceirizar meu serviço? Porque meus clientes todos são meus amigos hoje, porque eu gosto de Sim. conversar, já falei pra você, né? Então, assim, são todos meus amigos. Eu que atendo na hora do sinistro, eu que ajudo. Então, assim, eu gosto disso, conhecer pessoas, eu gosto de conversar com pessoas. E depois que eu passei ainda, fiz vários cursos aí para passar para consultoria, né, de planejamento. Gente, você vê histórias de pessoas que só engrandece, porque você vê aí a pessoa acaba, você vira uma psicóloga da pessoa, porque a Uhum. pessoa se abre, né? Porque é um momento que a pessoa quer conversar, quer falar isso, quer tentar resolver esse outro assunto, e estamos lá para ajudar. Imagino também que você deve pegar cada caso doido que deve te ligar, correndo pra você quando precisa acionar um seguro. Mas a tecnologia já ajuda. Hoje, o meu cliente que baixa o aplicativo, se ele precisar de um guincho, no próprio aplicativo, você já vai mandar a sua localização. Então, Uhum. assim, de fato, anteriormente, né, eu ficava lá intermediando. Hoje não tem mais essa necessidade, porque você ainda perde tempo. Imagina você precisando de uma assistência, você liga para mim, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, vou levar aí uns 5 minutos para poder ligar na seguradora. Uhum. Você já imaginou que a gente está perdendo tempo com isso? E isso daí é um ponto super interessante, Uhum, porque quantos dos seus clientes sabem da existência do aplicativo, por exemplo? uhum, Como que você poderia disseminar mais o aplicativo para uhum, ter menos demanda ligando diretamente para você? uhum, Porque eu estava conversando com alguns amigos, uhum, existe tanto o amigo
que esquece até onde o seguro dele cobre, mas Uhum. ele usa um aplicativo. Uhum. Só que algumas vezes ele paga porque ele esquecia que o seguro de residência dele cobria Ah, é porque aquilo. tem assistência residencial, né? Exato, ele Aham, esquecia daquilo aham, e gasta mais grana. E eu tenho uma amiga que é que nem eu, que ligaria direto para a corretora. uhum, Que liga direto para a corretora. Então, eu uhum. acredito que existe uma parcela. Aí você me fala se existe para você se existe no seu dia a dia. Mas eu acredito que pode existir uma parcela muito grande que ainda mesmo existe no aplicativo, ainda liga para você diretamente, né? É igual eu tô falando, igual eu te falei, Caio, os meus clientes são clientes personalizados, né? Eu atendo Aham. um por um. Se me ligar, eu falo, assim, olha, hoje, até para o atendimento ser mais rápido, você tem, hoje a seguradora já manda um link também quando a pessoa não tem aplicativo, tá? Uhum. Eu não tô falando todas, eu tô falando essas melhores, as melhores corretoras que investem em tecnologia, as melhores seguradoras, né? Que eu quero dizer que trabalham com tecnologias, então não vou generalizar, mas a maioria delas hoje é assim. Ela te manda um link, você já manda a localização, que facilita quando não tem aplicativo. No aplicativo, Uhum. você mesmo já aciona por ali, Sim. né? Agora, como meus clientes são personalizados, se ligarem para mim, vou fazer a pergunta. Olha, você tem essa alternativa, mas eu posso também chamar para você. Só que você vai ter que me passar o endereço, vou precisar de todas as informações que a atendente também perguntaria para você. Entendi. Então, eu também não posso simplesmente vender na hora que... Porque tem gente também que odeia ligar para 0800, isso é fato. Se tem um Aham. aplicativo, resolve mais fácil. Se não tem Sim, aplicativo, ninguém vai ligar pra você, vai ligar pra mas tá, você. então, assim, Alessandro, hoje pelo WhatsApp aqui, sempre porque meu celular fica ligado 24 horas, né? É, Então, assim, igual eu falo, o WhatsApp, às vezes você tá dormindo, você não vai olhar, mas se te ligar, você acaba dormindo, né? No caso, no meu caso, eu tô dizendo. é, Então, liga. O que, assim, mas meus clientes eu acho que respeita, porque eu acho que eu tive umas 2 ligações de madrugada, eu acho. porque deve ter sido bem urgente. Não, nem tanto. Tudo que acontece de madrugada é urgente, né? Porque você ficar É, também parada numa estrada de madrugada é é. super urgente, porque aí você já tem risco de vida você tá Ainda correndo. mais você que foca bem em Aham, carro, né? É complicado. aham. Porque o foco da área do carro é porque eu tenho, minha carteira é composta, maior parte delas, pelo ramo de automóvel. Então já vem pela dedicação de anos trabalhando nesse segmento. Mas hoje na consultoria é mais o bate-papo mesmo, né? Uhum. Então, aí já tem, por isso que eu tô te falando que assim, eu acabo trabalhando nesses dois sentidos. Ah, que legal. É, Uhum, o bom que agora já deu até para poder ter uma ideia, porque, por exemplo, vamos supor, a pessoa te liga, aí você fala, ó, tem a opção de você ir para o aplicativo e a opção de ir comigo. uhum, Mas e se durante a contratação tivesse uma maneira fácil também de já deixar tudo ajeitadinho para a pessoa, assim, tipo, ela já sabe que tá com o aplicativo, ela já sabe que uhum. pode ser mais rápido daquela forma, sem ter que tentar ensinar todo esse processo, sabe? Eu tô meio dando uma pirada, assim. Não, não tá não, É. Caio. Mas é até porque assim, essa questão de comunicação, é muito forte hoje, digamos assim, porque Uhum. emitir uma apólice, o cliente já recebe todas essas informações no e-mail, né? Uhum. A parcela, por exemplo, vai vencer. Você recebe, porque às vezes agora o banco você tem que liberar o débito no seu banco, por exemplo, se você fizer débito automático, porque antes não. Antes, Uhum. antes você pagava até conta que não era sua, porque antes não tinha, né, essa exigência, né? Depois a pessoa ia ver também que débito é esse, aí ia ver que não Uhum. tem nada a ver, né? Falha bancária, falha tem tudo que é lugar. É. É, Acontece. ela só não pode repetir, mas acontece, É, eu tenho um amigo né? até que fala: imagina se a tecnologia funcionasse. É verdade, né? Não tem. Porque Uhum. nada 100% ainda. Não, então, pra que você acha que ia ter advogado? A gente tem uma Constituição, a gente tem leis. O que seria de um advogado se já tem as leis? Era sim É, ou não? Então assim, nada é 100%, nada é perfeito. Tudo tem os, sim. os porquês, os É, poréns. ser humano é perfeito. Não, Tipo, nem a como uma gente. coisa tão imperfeita vai fazer algo tão perfeito. Não, não. E isso é muito chato também, né? Tudo. É Aham. tudo muito perfeito, imagina. Agora eu vou pegar para um tópico um pouco mais fora da curva, um pouco mais visando o futuro, até para Uhum, poder ver até o seu ponto de vista sobre isso.
Por exemplo, hoje mais cedo eu te mostrei um conteúdo em realidade virtual para você interagir, Uhum, ver como ele pode ser tão real lá dentro. E hoje tem um tópico sobre a parte de metaverso. Atualmente, o metaverso ainda não existe. Existem elementos uhum, que no futuro vai constituir e fazer parte do metaverso, uhum, mas ainda não tem essa ligação ao todo. Então, na minha visão, ou até na visão quando o Mark Zuckerberg ele mudou o nome para Meta lá, metaverso é quando um ambiente virtual ele funcionar em todos os dispositivos, independente de qual ele seja, e uhum, todo mundo conseguir se conectar no mesmo ambiente por uhum. meio usando a parte de blockchain para você conseguir comprar ingressos para um show. Então você pode tanto ir para um show presencialmente, pode ir Uhum, para um show usando um óculos de realidade aumentada. No caso, você vê o palco do show na sua sala e uhum. você consegue assistir, ou você pode ir para o show em realidade Você pode virtual, estar no ambiente onde você quiser onde e você quando quiser você e no mesmo quiser. ambiente quando você quiser. E Mas todo mundo se vendo. Então você poderia também estar no show fazer uma presencialmente, festa, por exemplo. presencialmente no show e vendo amigo seu pelo óculos de realidade aumentada do seu lado em avatar 3D. Então, Nossa. isso daí é o momento que vai conseguir se formar o metaverso. Então, esse é o Uhum, pensamento futuro. E pensando nessa linha de raciocínio, aí é um momento que a gente vai lidar com bens. Tanto uhum, bens tecnológicos, como bens financeiros. A gente vai lidar com constante perigo na rua. Por exemplo, você vai estar usando um headset hiper caro de óculos translúcido, uhum, onde você consegue ver as suas informações, que alguém pode te roubar. uhum, Você pode sofrer golpe para roubar seu dinheiro de criptomoeda, o seu dinheiro virtual. uhum. E eu andei pesquisando que existe até gente sondando como assegurar isso. Como fazer seguros para cada ramificação do que está para vir a existir. Porque é um ramo completamente novo. Eu acredito que não Uhum. tem um plano de seguro. Hoje em dia tem plano de seguro para celular. Tem tudo, bike, coisa que não fazia-se antes, É, né? Mas agora você vê bikes, vários preços, que sempre havia aquela dificuldade, mas roubaram a minha bike. Não, não se fazia sim. seguro de bike, hoje já se faz. Seguro de celular, faz cada vez mais, E que faz. agora vai começar cada vez crescendo mais a demanda. Vai Uhum, crescer a demanda para seguro para óculos, é, vai crescer a demanda para seguro para óculos de realidade virtual. é. Aí também entra em outro tópico também. Como assegurar vestuário que você compra digitalmente. Então, por exemplo, vamos supor que você acabou de comprar uma roupa que você pagou US$ 100.000 naquela roupinha digital, Uhum. naquela roupinha virtual. Como você vai segurar aquilo? Isso daí é um conceito muito além, É. assim. Ô, Caio, é assim, é um tópico bem, chama bastante atenção, mas eu não creio que seja tão difícil assim. Porque o que que é assegurável? Aquilo que você tem como precificar. Então, se a Uhum. partir do momento, aí também tem que ver, né, os ladrões, digamos assim, né? Não sei como que vai ser, que tipo de pessoa que vai estar roubando, como vai ser exposto a isso. É, deve ser roubo de dados, né? Eu imagino que seja isso. Geralmente seria muito parecido, assim, tentando prever um pouco do futuro, seria muito Uhum, parecido como um ataque hacker atacou uma empresa uhum, e falou: você precisa dar tão dinheiro pra mim pra eu. Tipo, faz de uhum. refém a Aham, conta, é, ou pode ter aquele golpista que te engana e é, acaba fazendo você é. transferir aquele item seu pra ele sem você querer. Aham. Aí eu acredito que entra numa problemática como provar isso, né? Como provar que você caiu num golpe e você não fez proposital? Porque eu não sei como é o seguro hoje em dia, por exemplo, se alguém roubou meu carro, como que eu provo que realmente, beleza, eu posso fazer o BO. Se a polícia descobrir, acredito eu que fui de má fé, má Uhum. índole, eu sofro advertência ou eu sou preso, né? Alguma coisa assim. Você tem as sanções legais ali, né, Caio? Mas nesse caso, as seguradoras, nem precisa ser só as seguradoras, a gente mesmo sabe que nem todos os carros roubados são roubados de fato. Então, as seguradoras entendem também que tem aqueles falsos sinistros, né? Uhum, Aqueles sinistros que forjados. Então, muitos deles, às vezes, a seguradora não tem como provar. Então, automaticamente, quem já faz o seguro, os bons,
pagam pelos ruins, pelos maus, né? Uhum. Porque já tem uma taxa de sinistralidade acrescida na estatística. Por quê? Porque as seguradoras entendem que também tem aqueles sinistros reais e aqueles fraudulentos. Então, Uhum. isso acontece em qualquer lugar. Plano de saúde também. Hoje é mais difícil, mas antes um se passava pelo outro. Então, eu acho que, assim, no geral, tem sempre aqueles espertinhos. Mas na área de seguro, falando no automóvel, os clientes já pagam um valor acima aí, já por esses sinistros acima da estatística, porque sabe que alguns sinistros ali vão ser fraudulentos. É, porque tem a empresa que dá o seguro, tem que ter alguma garantia, né? Tem que, senão ela fale se ela não fazer uma compensação, uma média, no caso, Porque do erro que pode dar é, até o que pode dar certo. com certeza, né? Já tem aquela margem ali de prejuízo que ela sabe que não foi real. Sim. Mas não tem Aí, como provar, ela é obrigada a pagar. sim, faz sentido. Aí, pensando nisso, o valor do seguro, além da idade da pessoa, o status financeiro, se tem filho, se não tem, se é casado, se não tem também uma interação direta com o valor do bem. Então, se o bem vale tanto, atinge proporcionalmente no valor do Hum, seguro. é um conjunto, tá, Caio? É um conjunto, porque hoje não dá só para precificar. O meu carro vale, por exemplo, às vezes um carro mais velho, com 10 anos de uso, é mais caro do que um carro novo, que a pessoa acabou de tirar da concessionária. Aham. Então, não tem como precificar, falar assim, olha, é tanto. Tanto é que a pessoa fala assim, ah, comprei um carro, quanto é? Não é quanto é, porque tudo leva em consideração. Por exemplo, eu creio que assim, o valor do veículo nem tanto tem o seu peso, né? Mas eu acho que o que acaba agravando mais, vamos supor dois casais. Um tem um filho de 18 anos recém-habilitado e o outro não tem. É Aham. claro que o Ele que vai pegar o tem. carro. É claro, mas é claro que o casal que tem filhos, que acabou de ser habilitado, vai pagar bem mais do que o casal que não tem. Então, Uhum. hoje, essas questões, essas perguntas, quando eu digo para você que não tem como apertar um play ali e já sair Uhum. um preço, né, uma precificação ali no geral, por causa dessas questões que influenciam no preço do seguro. Porque vai cotar se você sabe disso, vai Uhum. cotar um preço de São Paulo e o nosso preço da nossa região aqui no seguro de auto. Sim. Por que que é mais caro? Porque o índice de sinistralidade, roubo, batida, até mesmo pelo fato do trânsito de São Paulo ser maior que o nosso, né? Nosso fluxo aqui. Uhum. Então, assim, são N fatores que no geral ali ele dá a precificação do seguro. Eu fiz essa pergunta até para poder puxar uma linha de raciocínio voltando para a parte de tecnologia, para a parte do virtual. Uhum, Porque, por exemplo, se você assegura algo que é virtual, ela não se deprecia. Ela está sempre nova, digamos assim, porque ela é uhum, virtual, ela é um produto digital lá que você uhum, comprou e aquele produto digital vale US$ 100.000, vamos uhum. supor. Então, talvez se fosse pegar por essa lógica, teria que ver. Talvez o seguro teria que fornecer um antivírus para a pessoa, um software de segurança. Talvez teria que obrigar a pessoa a usar um software de segurança para poder garantir e Mas diminuir a taxa não, do eu seguro. não iria para essa linha. Porque se existisse esse mercado, tipo assim, um mercado que desse 100% de garantia de que aquele bem não seria roubado, às vezes ele seria implantado no próprio sistema. Não, não é 100% de garantia que ele não vai ser roubado. É Uhum. 100% garantido que ele não vai ficar velho. Esse que Ah, eu tá. quero dizer. Então vamos dar uma viajada, então. Vamos supor que nós já estivéssemos lá no metaverso. Você adquiriu patrimônio. Vamos supor que você constituiu uma segunda vida ali dentro do Um terreno metaverso. 3D que vale É, aham, vamos pôr em reais, que a gente tá no Brasil. Fala em aham, dólares porque tá tudo dolificado hoje em dia. isso. Dolarizado, dolificado acho que não existe. Tá tudo É, dolarizado. aham, Mas vamos supor em reais. Vamos supor que eu compro um terreno por R$ 300.000, que é o mesmo um terreno virtual, é muito parecido com o valor do terreno uhum, real. Então ele só tá lá virtual e só existe naquele ambiente. Eu compro a estrutura, compro a roupa do meu personagem, uhum, gasto, sei lá, R$ 1.000 com a roupa do meu personagem, uhum. mais 300.000 do imóvel. E eu preciso fazer o seguro daquilo, porque vai que alguém me rouba e rouba É o um meu terreno. patrimônio, né? É o meu Aham, patrimônio. aham, Só que eu sei que a minha casa não vai cair lá. Mas o que pode acontecer? O servidor
que está guardando o seu patrimônio, ele pode cair. Uhum. O que pode acontecer? Você pode sofrer um golpe e você acabar passando os seus dados sem querer, Uhum. por erro humano. Você pode tentar transferir o seu patrimônio de uma plataforma para outra e nesse intermediário dá um problema você perder tudo. Uhum. É, Vamos supor que isso já está acontecendo e eu já tenho todos esses bens e preciso fazer um seguro. Como que, na sua visão, você acha que faria essa análise para assegurar essa pessoa? Vai depender da demanda, Caio. Porque, tipo assim, todo projeto inicial, digamos que assim, a seguradora vai fazer um piloto, Aham. né? Ela vai estudar aquele novo ramo. Possivelmente começa a perder dinheiro para depois tentar ganhar. Seria um investimento deles. Mínimo, né? Porque assim, ninguém joga para perder, né? Digamos que mínimo. Por exemplo, quando a seguradora lança um produto novo, né? Ela vai fazer aquele estudo numa cidade, ela vai pegar uma região e falar assim, ó, vou fazer um estudo depois que vai começar a divulgar aquele Sim, produto, sim. né? Então, é assim, vai depender da demanda, vai depender de como comprovar de fato, porque assim, igual, só para fazer uma suposição, um seguro residencial, se um ladrão simplesmente entra lá porque você deixou a porta aberta, a seguradora não vai pagar. Porque não Ela teve sinal de arrombamento. Mas a não, pessoa ela pode tem que ter sentar o vestido, martelo lá. mas vai ter a Sim. martelada. Às vezes, quando a pessoa é, usa chave falsa, um perito ele sabe identificar esse tipo de ação. Uhum, Então, deixou a porta aberta, não tem cobertura. Então, por mais que a seguradora tenha certeza disso, que ela vai criar um produto para atender a demanda. uhum. Não tenha dúvida disso, né? Mas desde que seja palpável, digamos palpável não, né? Porque é tudo digital, você não tem nem como segurar aquilo. Aham. Mas digamos que tem como comprovar. Então, assim, não tenha dúvida nenhuma que seguro vai fazer parte Então, dessa tecnologia. possivelmente, não iria cobrir um phishing, por exemplo. Você sabe o que é phishing? Hum. Phishing é quando manda um e-mail falso pra você, falando que é uma determinada coisa e é outra, e você passa os seus dados sem querer e eles hackeiam sua conta. Uhum. Isso é o phishing, quando você recebe esse e-mail falso, fingindo que é real. Uhum. E isso é como se você abrisse sua porta Então, para um Caio, estranho. mas aí eu nem vejo como cobertura isso. Não teria como dar cobertura nesse sentido. Sim, então Por seria basicamente como deixar a porta aberta, o seguro ser não poderia cobrir isso. exatamente, você forneceu todos os dados sem se preocupar em saber a fonte original ali, né? De onde veio a procedência. Então, assim, aí, já como corretor, eu diria para você que já não era nem. Seria uma das cláusulas excluídas ali, né? Uhum, Porque se a seguradora vai fazer o seguro, com certeza vai, eu não tenho a mínima dúvida quanto a isso. Mas que vai ter uma lista de exclusões ali, essa eu tenho certeza que será uma delas. Porque sim. assim, hoje vai no banco, pega a sua conta aí, passa a sua senha para um terceiro que vai lá e faz um rombo. O máximo que você vai fazer é um boletim de ocorrência, ter uma puta dor de cabeça, sem saber se o banco vai te reembolsar aquilo ou não. Exato. Mas eu nem vejo como culpa o banco, porque tem muito hoje. Por exemplo, Falha humana, não tem nem como proteger o isso. Caio, eu recebo direto mensagem, e-mail de banco que eu nem tenho conta pedindo para eu atualizar Isso é phishing. né? É. Então, gente, mas eu nem tenho banco nessa conta. Dizendo, ó, o bandido perdendo tempo dele. Porque, então, você concorda comigo? Porque assim, você vai lá, pede uma atualização. Tem gente que passa até senha por telefone, Aham. né? Ou passa aquele código de SMS por É, telefone. aham. Então, o que que eu quero dizer? Nesse sentido, como corretora, seria uma das cláusulas que seriam excluídas. Porque Aí, é muito. Por exemplo, você estaciona o seu veículo, você entrega. Já aconteceu isso. Você entrega para um cara, um falso manobrista, e o cara levou o carro. deixa. Você entregou. Você deu em confiança o seu patrimônio. Não tem cobertura, porque você deu. Ele não te roubou, Essa ele daí eu não não. sabia. Assim, ele não te roubou, mas assim, você foi iludido, diga assim, houve aquela falsa ilusão que o cara era manobrista, mas já aconteceu, Caio. Já Nossa aconteceu. senhora. Você acha que a seguradora é obrigada a pagar? É golpe. Quer dizer, a seguradora, ela não é obrigada a cobrir golpe, ela é obrigada a cobrir sinistro.
né? Mas, por exemplo, se você é assaltado à mão armada, Ah, isso aí aí. você entrega a sua chave a ele, não tem sinal de arrombamento nenhum no Não, carro, aí é ele boletim de levou. ocorrência, Caio. Aí eu tô falando que aí não existe a figura de você querendo lesar a seguradora. Houve, Uhum, o que é normal e que o seu seguro cobre normalmente. Mas o que a gente tá entendi. falando aqui é você simplesmente dar. E já aconteceu muito, Caio. Não sei, na minha cidade acontecia, tipo assim, a pessoa ia fazer teste, a pessoa colocava lá um anúncio que tava vendendo carro. Uhum. Aí você, posso dar uma volta? E a Vixe. pessoa dava. E pra sempre. Já A volta pra era, sempre. esquece. Você acha que a seguradora tem obrigação de pagar isso? Não, você deu, assim, você confiou na pessoa, isso não tem cobertura. Nossa, é complicado. Uhum, Agora vamos a um outro patamar que é o que acontece hoje em dia. hum, Por exemplo, quando você transfere dinheiro em criptomoeda de uma conta para outra, você precisa pôr o código exatamente do código da carteira da outra pessoa que vai chegar. Se uhum, você errar uma palavrinha, uma letra, se é maiúscula ou minúscula, aquele dinheiro não quer dizer que vai para outra pessoa, ele pode ficar no limbo. E uhum, você perde, não tem como recuperar aquilo. uhum. E é uma coisa que agradaria o consumidor contratar o seguro caso isso aconteça. Mas isso seria difícil o seguro assegurar esse tipo de falha É. também. Ô, Caio, eu tô falando, vou falar, mas sem propriedade. Depois Aham. você investiga e coloca, escreve lá, não faz uma Ou legenda até o lá. pessoal comenta aí embaixo também, porque também pro pessoal comentar, viu, também. Então assim, o que eu vou a minha réplica com você vai ser sem propriedade. Mas eu acho que hoje não existe nada no mercado porque criptomoedas ainda não é regulamentado. Eu estou errada? Sim, é por isso que a gente tá pensando no futuro. É Ah, tipo, hoje em tá. dia acontece isso, e com Uhum. certeza mais pra É. frente ainda vai continuar acontecendo. Aham. Então, Apesar de existir intermediários que pode ajudar a não acontecer uhum. isso, mas algum momento vai ser regularizado, Aham. algum momento vai ter realmente um terceiro que vai fazer uma plataforma para isso não acontecer, Uhum. mas querendo ou não, pode existir alguma falha nisso. Pode. Aí eu acredito, pelo meu entendimento, acredito que o seguro vai analisar a porcentagem dessa falha para Uhum. poder ver se Precificar. para poder ver o quanto precificaria isso, para poder ver Uhum. se arcaria com essa probabilidade ou não. Isso. É estatística, né? Seguro é baseado em estatística. Por isso que eu tô te falando, Aham. vai depender da demanda, vai depender da. Porque também a seguradora não vai querer ficar correndo um risco sabendo que uma coisa está muito fragilizada ali. Sim, Pessoal, olha, esse negócio é muito frágil, a gente não tem estrutura para isso. Então, assim, o mercado já não, você não vai ter noção. Aí, quando eu te perguntei do criptomoedas, porque não é regulamentado. Então, assim, se não sim. existe uma lei, não tem como a seguradora criar um produto por uma coisa Exato. embora está sendo estudado agora, recentemente, parece que vão regulamentar, né? Vai surgir uma lei aí de regulamentação do criptomoedas. Pode ser que Ou tem aí. até o real digital que tá pra sair também. Que tá Né? pra sair, na verdade, eu não sei se tá pra sair. Aham, o que nós Tem que dar estamos uma tratando olhada. aqui são questões futuras, né? Sim. Então, mas assim, tudo aquilo que a seguradora tenha campo, tenha certeza que ela vai entrar, E né? todo 100% com estudo de probabilidade estatística. Com certeza. Então, é porque Aham. eu, como Uhum. como cliente, o que eu gostaria de ser assegurado? Eu Uhum. gostaria de ser assegurado na segurança das minhas transações de dinheiro. Eu Uhum. gostaria de ser assegurado nas minhas transações de itens virtuais em plataformas diferentes. Uhum. Porque, querendo ou não, a gente tem um fluxo, a gente consumidor tem um fluxo muito alto de transações entre de um lugar para o outro. Tanto para Uhum. pagar algo, quanto para receber algo, quanto para transferir algo da mesma conta para a mesma conta, só que em Uhum. plataformas diferentes. Uhum. E acredito eu que para um futuro mais próximo, não tão para frente, o mais próximo, Uhum. isso vai ser adotado um pouco mais pela elite, para quem tenha verba Uhum. para conseguir adquirir essas coisas, conseguir consumir essas coisas. É. E acredito eu que, como a elite vai estar lá, isso Uhum. brilha os olhos de investimentos, Certeza. brilha os olhos, acredito, de seguradores para poder estar à frente, para poder conseguir captar aquela clientela. Uhum. Se ele consegue captar aquele cliente
nesse ambiente virtual ele pode conseguir com a BMW dele, com o carro de luxo dele. Mas aí o que que acontece? São expansões, é Aham. aquilo, são investimentos. E hoje hoje se você pegar a área com mais investimento, hoje é tecnologia, porque a demanda já é grande. Você vê aí vários jovens também já promissores de carreira, porque é uma área muito específica, né? E não é Uhum. uma área para qualquer um, porque depende muito de estudo, Sim. né? Então, assim, gente, nossa, hoje é tudo, tem que olhar no futuro como o próximo mesmo, porque tem tanta coisa, uma avalanche que vai de repente aparecer aí pra gente, Sim, com né? certeza. E de jeito que tá tão exponencial isso, pode vir no susto. Pode vir no Caio, susto para ô, tanto para quem ô, tá segurando, Caio, e quanto. assim, a vida da gente é no susto mesmo, porque vamos Aham. pegar a pandemia aí. Tecnologia avançou 10 anos que levaria, processo que levaria 10 anos para acontecer, foi Aham. tudo ali antecipado, justamente para se adaptar à nossa rotina naquele momento onde você nem poderia sair da tua casa. Agora, coloca um metaverso aí que você dentro, aqui do seu estúdio, você vai estar em qualquer lugar. Ó, vou lá pro Japão agora. Sim, com Fração de certeza. segundos. E hoje em dia existe até podcasts também que está dentro do ambiente virtual, que você vê um avatar do lado do outro conversando com o outro, fazendo um Uhum. podcast. Mas tem as suas limitações, né? Então, por isso que Aham. tem as suas limitações. Sim, ainda É tem, esse por campo que se enquanto. querem explorar mais ainda. Mas assim, aquele de explorar, a gente também tem umas partes deficitárias, né? E uma Uhum. delas também é a nossa conexão. Sim. Né? Então, assim, vai vir uma avalanche de tecnologia, Que de agora já tá vindo informações. 5G aí para Uhum. poder atender essa demanda de para É, não é. acontecer esse carregamento lento, que nem eu tinha falado lá Nossa, mais cedo. Não, tanto é que eu vejo, na minha área profissional, já existiu uma evolução tremenda, se a gente for comparar esses meus um pouquinho mais de 20 anos de carreira. Uhum. Na minha época, a seguradora, todo mês a gente tem uma mudança de tabela. A seguradora tinha um profissional para ir atualizar através do disquete. Você lembra do disquete ou Eu não? lembro, eu lembro. Eu ainda Ah, pegava, eu tinha aham. Aladdin no disquete, Smurfs. Então, olha para você ver como Tinha. na evolução daquela época para cá. Hoje a gente nem precisa mais de instalar programa. Hoje você vai tudo na Hoje não própria tem nem leitor página. de CD mais nos Não tem, computadores. o meu não tem mais. É. Não Quem, tem. quem que vê um Aham. DVD hoje em dia? Quem que Não tem um tem. leitor de DVD pra ver É. filme? E não era nenhuma coisa tão segura, né? Porque a durabilidade do CD, ele vai oxidando, se ele não for muito bem armazenado, ou seja, tudo que você tinha ali poderia simplesmente sumir de uma hora para outra. Para você ver como ainda Que acontecia mais com fita que ficava embolorada. também, né? Então, se a gente pegar esse retrocesso e verificar o que a gente tem à disposição hoje, já Uhum. é um salto muito grande, muito grande. Por exemplo, quando o cliente não ia no escritório, eu tinha que ir na residência dele para pegar uma assinatura. Hoje não, hoje nós já temos a assinatura digital. Sim. Então, Caio, eu só posso falar que a tecnologia só vem agregar em todos os sentidos. E assinatura digital é engraçado, é porque, por exemplo, nesse aplicativo mesmo, usando ele como exemplo, Uhum, você consegue. Você usa o dedo e não fica tão boa essa assinatura. uhum. Mas. Porque hoje em dia não é todo mundo que tem a caneta que fica Mas eu perfeitinha. acho que vai cair em desuso também, acho que com o Vai ser tempo. só Ali, biometria. não, porque tem, se você pegar aí, não vou também citar nome por questões de propaganda, mas eu estou falando que não tem desuso, mas a sua tem uma aqui bem na minha frente aqui. É. Mas não tá vendo pela câmera lá. Não, eu tô falando, É eu tô assim. falando, eu nem tinha visto a caneta aqui, né? Que eu tô falando que vai sair com o tempo em desuso. Mas É. hoje tem assim, tem empresas que você contrata com assinatura digital, né? Ela já vem alguns modelos ali para você, como se você vai no Você banco e colar. fala, ou você tem a opção também de você pegar a sua própria assinatura e colar ali, ou ela vai te dar algumas opções para você padronizar as próximas assinaturas. Então, Eu acho que é no Japão, se eu não me engano, onde você tem carimbo. Cada hum, carimbo é único, que é a sua assinatura. E você simplesmente vai lá e pac. O carimbou tá assinado.
E é uma coisa hiper difícil de ser clonada e Deve ser tal. igual a senha, um código quando você recebe para fazer alguma transação bancária, né? Um É, token. um Deve ser um token. token. Mas só que no Aham. caso é um carimbo mesmo, só que é muito difícil de se reproduzir igual, como se fosse Ah, assinatura à mão mesmo. pronto. Aí você não tem nem como negar que aquela assinatura não foi sua, Aham. né? Mas o independente da assinatura, hoje se você pegar um processo qualquer, por exemplo, não um processo qualquer, mas hoje, por exemplo, o e-mail, ele já é válido como documento, né? Que você recebeu, que você é assinado. Sim, Então, assim, ele é pra prova. levar na justiça. É, já é prova. É quase como se fosse uma gravação consentida. É. Porque parece que não. Se você Uhum. faz uma gravação que não é consentida, você não pode usar como Uhum. prova, É, aparentemente. é. E a gente que pensa, não, porque tem, como se a gente fala, hoje nós estamos 24 horas monitorados, Aham. né? Então, assim, a pessoa, vamos supor, eu não foi eu que assinei, pô, mas está dentro da tua casa, você usou seu computador porque tem um IP, né? Cada. Aham. Então, assim, não adianta a pessoa querer, como se diz, não existe crime perfeito, Aham. né? Então. Apesar que dá pra existir, como se diz, quanto mais vai existir mais tecnologia, mais hackeável fica as coisas. Então dá pra existir, esqueci o nome, quando alguém faz um plano e faz a outra pessoa levar a culpa. Esqueci o nome disso, esqueci o nome. Fugiu da minha cabeça. Não, é tipo. É passar a responsabilidade para outra Não, pessoa? é tipo uma pessoa burlar um Aham. computador Ah. e simular que a pessoa, sem ela fazer aquilo, fez aquelas coisas. Ah, Porque mas não é pode. um hacker que faria isso? Seria um hacker. Mas esqueci o nome disso. Tem um nome específico para isso? Quando você arma pra uma pessoa. Faz uma. Arma pra uma pessoa pra ela levar a culpa pra alguma coisa. Uhum, Tipo, é possível, não é comum para uma cidade pequena, vamos dizer assim, uhum, porque tem que ter profissionais bem especializados nisso e que bem de uhum, má índole. É, uhum. mas existe essa viabilidade. Tudo, conforme a tecnologia vai evoluindo, tudo vai ficando cada vez mais hackeável Vai. e cada vez vai precisando de mais gente que é especializada em segurança, em Uhum, cibersegurança. uhum, Mais pra frente eu tô até vendo também de conversar com advogados especializados nessa parte de tecnologia, especializados em blockchain, NFT, que eu uhum, acredito até que pode puxar um pouco para seguros também, se uhum. bobear, porque querendo ou não, tudo envolve as partes legais também. Até onde é legal, até onde não é, até onde. Porque as profissões, elas até mesmo se intercalam em algum momento. Aham, Vamos supor, por exemplo, que um cliente, por algum motivo, teve um sinistro recusado. Já vai entrar a área do advogado, judicialmente. do judicial. Então, assim, as profissões, algumas delas, acaba se você na parte de tecnologia, você pode, é amplo onde você pode Aham, atuar, né? Não só em profissões, como em desenvolvimento. sim. Então, assim, é um Hoje em leque dia de até a opções. arte, a inteligência artificial está sendo produzida. Aham, é isso Então, mesmo. o artista vai precisar usar um software de arte, um fotógrafo Uhum, vai precisar usar um software, uhum, de arte para edição de imagem. Ou você usa os seus programas para poder identificar os seguros mais rápido. uhum. O advogado usa o computador dele para poder guardar as coisas que ele precisa, identificar Uhum. algumas coisas, procurar mais fácil, pesquisa. É. Então, por isso que acaba sendo bem um objetivo, assim, pegar esses É, profissionais e entender o ponto de vista deles é, mesmo. e com certeza você vai ver, vai acabar detectando alguma defasagem, né, em algum momento que possa ser melhorado. Inclusive, eu já até armazenei aqui para poder passar para a seguradora a questão do documento da CNH Que digital, só abre a câmera. né? Então, isso aí já é uma melhoria que já pode acontecer. Fez falta para você, com certeza também vai fazer falta para os outros E também. talvez tenha gente que nem pense em pegar o celular de uma pessoa do lado para poder mandar o documento e tirar foto da própria tela do Não, celular. não, de jeito algum. É que assim, eu não sabia que você tá com pessoa do lado, mas eu já imaginei, pô, vai ter que imprimir o papel. Não Ou é? pode ser Aham, imprimir também, ou pode aham. pegar um espelho aqui, um É, espelho atrás, mirar o celular para poder não, tentar. mas aí, ô Caio, nós já estamos já com uma novidade que já causa espanto no primeiro momento.
né? Porque até então o historiador ia na casa, na residência da É. pessoa. Agora o cliente já está com mais essa responsabilidade. Ele ainda tem todo esse trampo para poder mandar uma CNH, não justifique É, não hoje com a tecnologia que justifica. a gente tem hoje. Mas é uma coisa fácil de atualizar. Se Uhum. ele já tem um sistema, faz uma É, réplica assim e isso, acaba. é constantes melhorias, Sim. né? É onde que a gente vai melhorando nesse Por sentido. isso que é até importante reportar essas coisas, importante reportar as coisas, É pessoal, para poder verdade. ajudar até Não nós adianta só desenvolvedores. reclamar, É, né? exato. Aham. Tem que reportar porque é uma coisa importante pra gente que desenvolve, Uhum. porque não dá pra gente pensar em tudo o tempo todo e alguma coisa deixa passar. Por Aham. exemplo, se você, vamos passar para desenvolvimento de jogos, por exemplo. Se Uhum. você lança um jogo, você tem noção de 90% dos bugs que vai ter, porque você precisou lançar naquele momento Uhum. para poder atender o tempo certo de lançamento daquele jogo. Isso. Então você sabe dos bugs. A mesma coisa acontece com o software. Você sabe que vai ter alguns bugs lá e você cruza os dedos para não acontecer enquanto dá tempo de você arrumar. É. Até porque você não tem um conhecimento de todas as áreas. Você vai desenvolver uma coisa que ela vai ter que passar por os ajustes, por adaptações ali, até por falta de conhecimento. Sim, Imagine você ter que conhecer todas as coisas do mundo para poder desenvolver um aplicativo, desenvolver qualquer coisa que é, seja na sua área. não tem Não como. existe isso. Não Não tem tem como. como, né? É esses feedbacks que vão fazer a diferença mesmo no seu trabalho. E uma coisa também é que eu já vi, de acordo com conversas com outras pessoas, é que muitas vezes, agora saindo do consultor de seguros e Uhum, indo para empresa antes. Que tem muita empresa que quer deixar a sua seguradora mais popular. Fazer com que os, as pessoas queiram vender o seu seguro melhor, assim, uhum, que gerem mais engajamento. E geralmente até por conversas prévias que eu tive com você, uhum. muitas vezes acaba tendo que melhorar a infraestrutura básica, pelo É. menos. Uhum, Melhorar aquela base, fazer funcionar minimamente bem, para uhum, você conseguir oferecer para o seu cliente, né? Porque acaba te uhum, queimando se não, uhum, não, uhum. não, não funciona Ou da forma seja, que precisa. aí nós estamos falando de terceirizados, você fala, é isso, essa Aham. questão? Entendi. É aquilo, ô, Caio, não é 100%. A gente entende os problemas, todo, a gente que está no ramo, a gente consegue ter uma visão de todos os problemas. A gente tende, pede-se para que as coisas podem acontecer, pode acontecer, mas tem que se melhorar, Uhum. né? Quando a gente fala em serviço terceirizado e esse não corresponde ao padrão de uma seguradora, é onde eu acho que a seguradora, porque assim, o corretor ele intermedia, né? Então a gente não tá, a gente fica naquela intermediação, que Uhum. assim, a gente fica brigando, como se diz, né? Não brigando, mas ajustando as coisas para acontecerem ali. É o cliente segurando seu patrimônio, a seguradora tendo ciência que ela vai respaldar o Uhum. patrimônio da pessoa, né, com cada uma cumprindo as suas obrigações. Só que nesse meio de campo pode ter os ruídos, Aham. né? Então acontece, pode acontecer, não é para acontecer, mas infelizmente acontece. Então o que que tem que se fazer? Qualificar. Por Uhum. exemplo, esses feedbacks que são muito importantes para que tudo, para que não manche a reputação de uma seguradora, Uhum. né? Por exemplo, meu atendimento, eu falo, meu atendimento é 24, mas se acontece um problema com você numa assistência que você chama um guincho e não vai, Complica. né? E simplesmente meu celular está desligado, e aí? Né? Quer dizer, esse ruído que aconteceu não vai chegar até a seguradora, mas pode ser falha. Mas assim, acontece. Não tô falando para você que é tudo as mil maravilhas, mas o que tem que tentar é diminuir esses fatores. E falando por questões tecnológicas assim, por mais que uma seguradora pode ter um valor mais elevado do que outra quando você faz um comparativo para poder oferecer para os seus Uhum, clientes, uhum. mas como que você acha que uma seguradora poderia oferecer o serviço dela para te convencer a oferecer para o seu cliente? Como você acha que de maneira tecnológica ela poderia fazer você engajar no serviço dela, talvez? Uhum. Além do óbvio que é oferecendo um serviço que tem pronto atendimento,
oferecendo um sistema que funcione e não deixe o cliente na mão, porque querendo ou não, como você está intermediando, você acaba levando a culpa e recebendo o Uhum. xingamento. É. Uhum. Mas além disso, o que que você acha que uma seguradora poderia engajar? Talvez proporcionando eventos para quem é Uhum. consultor, talvez proporcionando uma tecnologia diferente para vocês interagirem, talvez dando mais palestras. O que que você acha que poderia ser interessante? Essa pergunta fica difícil de responder, porque se eu, como corretora, eu digo para Aham, você que eu já trabalho com das 10 melhores seguradoras. Por aham. quê? Porque eu quero oferecer um serviço de qualidade e saber que eu não vou ter problema com o meu cliente porque vai deixar de receber alguma indenização ou porque a seguradora é ruim. Não estou falando que as demais sejam, né? Porque hoje a gente tem aí um ranking com várias seguradoras. Mas eu, como corretora, estou lá, onde eu trabalho com a da primeira até a 10ª seguradora do mercado. E Mas e são como ela entraria no ranking? Se uma seguradora fora do Ela é ranking? boa, essa seguradora, ela tem uma produção maior, tá? Uhum, Ela tem engajamento maior, ela é boa para o corretor, ela tem flexibilidade. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com seguradoras onde eu tenho alguém que possa me ouvir. Tipo uhum. assim, ó, conhece as dores do corretor. Fala assim, olha, eu tô com problema, vamos resolver isso, meu cliente tá assim. Então, assim, eu gosto de ter esse. Assim como eu dou um atendimento personalizado, eu também dou preferência para seguradoras, onde eu tenho uma pessoa, já que tá tudo muito no digital hoje, mas tem que ter um humano ali para onde que eu possa. Quando sai fora do esquadro, a gente tem que ter alguém ali para ter. Pra falar uma coisa que a máquina não vai entender ainda. Justamente, justamente. Então, é isso. Assim, o segurador, os corretores, eles vão trabalhar com as seguradoras que já dão um respaldo em si. Então, tipo assim, hoje, se você pegar, né, as melhores seguradoras, elas estão engajadas em sustentabilidade, elas estão engajadas em qualidade. Então, para eu te dar essa resposta hoje fica difícil, porque Não, assim, eu mas já. essa resposta já é ótima, porque se Uhum, você pega no meu perfil de desenvolvedor, se você pega todos esses pontos, esses tópicos uhum, que você falou, eu já conseguiria começar a planejar um uhum, software que poderia atender um pouco dessas demandas. Tipo, uhum, um software que teria fácil acesso para um atendente em uhum, direto à chamada, um software onde poderia demonstrar esses valores que você uhum, acabou de citar, uhum. porque, querendo ou não, a base para você conquistar um cliente ou até um intermediário, até um corretor, por exemplo, Uhum. é você gerar um ambiente agradável. Isso. O É, princípio é pelo menos um ambiente é. agradável. Aham. Então, isso daí já é uma resposta excelente, na E verdade. outra, assim, sem burocracia. Então, aquela seguradora que você tenha problema em documentos, sabe, muito burocrática, nós corretores a gente já vai eliminando. Então, a gente acaba tendo mais parceiros. Quando eu chego para você e falo assim, olha, eu tenho três opções, é porque eu tenho certeza que não vai, eu vou dormir tranquila e saber que se acontecer alguma coisa, a gente vai ter um respaldo, Uhum. né? Então é isso que me traz tranquilidade na minha profissão hoje. Mas deixar bbem claro que eu não estou desmerecendo as outras seguradoras que não fazem parte desse ranking, Uhum. mas que precisa melhorar em algum sentido para não estar, para um dia chegar nesse patamar, E uma né? coisa comum, eu vou até usar um exemplo meio mais por cima, por exemplo, muitas empresas hoje em dia, ela acha que dando o bombom pro funcionário vai ser melhor, vai impedir de ela dar um aumento pro funcionário, porque vai deixar Uhum. ele feliz naquele momento dando um bombom para ele. Então, tipo, eu Uhum. acredito que muito desses pensamentos mais errôneos assim acaba vindo de Não, diversas mas empresas. nós estamos, se a gente falar isso, se a gente ponderar isso em empresas grandes, já nem funciona, né? Porque ali o que que demanda ali as empresas grandes hoje, elas querem profissionais qualificados, Sim. né? Então não vai ser com bombom, não. E outra, porque a mentalidade antes, né, da empresa era nem investir em funcionário com medo dele ir para outra Sair. empresa. Hoje não. Hoje as empresas reconhecem que quanto mais ela ficar com funcionário que não esteja atualizado, isso é uma função, é algo ruim para a própria empresa que está deixando Sim. de crescer por falta de conhecimento. Então, assim, as mudanças, os conceitos vão mudando tão drasticamente, drasticamente não, né? Digamos assim, tão rapidamente, que Uhum. assim, hoje eu estou falando com você, essa é a minha linha de pensamento, por exemplo.
quando eu falei para você que a minha corretora hoje ela é personalizada, mas eu posso chegar o ano que vem e falar, nossa, eu vou montar uma mega corretora e vou colocar tantos funcionários. Pode Uhum. acontecer, porque a gente está em evolução Sim, com certeza. constante, E outra, todo né? mundo tem que parar em algum momento, né? Ninguém consegue trabalhar para sempre. Não, com Então a gente certeza. tem que aprender a delegar em algum momento. O que é certo, não estou falando que o que eu faço Sim. seja certo, mas eu estou te falando que é minha opção hoje, Aham. né? Então, não estou falando que o que eu faço. Porque é o que Quando está te você. dando prazer nesse É, momento. justamente. Então, Ale, acabou de dar 1 hora aqui de gravação, mais ou menos o tempo médio que a gente está fazendo aqui por padrão Uhum, do podcast, tá? Para não ficar muito longo, para todo mundo é. assistir. Não esqueçam de comentar, porque o assunto que a gente aborda aqui é muito amplo e sempre é muito bom ver mais pontos de vista. Pode ter outros corretores de seguro que estejam assistindo, pode ter outros desenvolvedores que estejam assistindo. Então, não esqueçam de comentar. Dependendo do comentário, dependendo do assunto que surgiu, eu posso trazer a Alessandra aqui de Uhum. novo para a gente abordar esses novos assuntos. Então, fique à vontade, sempre com educação e respeito, viu? Mesmo tendo alguma coisa que a gente que não concorde com o que a gente tinha falado, pode falar o seu ponto, que a gente vai observar, a gente pode se corrigir caso necessário. Então se sinta livre para participar aqui com a gente, porque vocês também são os nossos participantes. A gente depende de vocês também para ter ideias novas, para ter visões novas. Então, Alessandra, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço, Caio. Te agradeço muito e até a próxima aí, caso surja mais oportunidades pra gente. Estarei à disposição. Obrigado, até Tchau, tchau. mais.